Microfone Jovem Pan na Europa, o destaque internacional de Ulisses Neto. Ulisses, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 12:01. E na Europa não tem essa de dar parabéns, nem rosas no 8 de março, como acontece todos os anos. O Dia Internacional da Mulher é celebrado com muitos protestos e reivindicações. As principais cidades do continente têm hoje algum tipo de mobilização em torno de debates que já são antigos, mas estão longe de serem solucionados, até mesmo nas principais economias do mundo, né? Nos países mais desenvolvidos intelectualmente e também no aspecto econômico. Violência contra a mulher, desigualdade salarial e menos oportunidades na carreira, por exemplo, são apenas algumas das pautas comuns às europeias e às brasileiras. A Espanha é um dos países em que o 8 de março é mais vocal. Quem está acompanhando a gente pela internet pode ver imagens das mobilizações hoje em Madrid, também na Espanha, na região de Granada. Milhões de pessoas, de mulheres, né, de pessoas aderiram a mais uma greve convocada para o 8 de março, e essas mulheres estão nas ruas protestando contra a desigualdade salarial, como eu disse, e também a desigualdade de condições entre mulheres e homens, principalmente no mercado de trabalho. E olha que a Espanha ainda é uma referência interessante no combate a essa desigualdade. A gente pode olhar o governo de Madrid, por exemplo. Ele tem atualmente um número recorde de participação feminina, até num triste contraste com a situação do Brasil. Ainda que o chefe de governo por lá seja um homem, 11 ministérios são ocupados por mulheres, de um total de 17. Em Brasília, como a gente sabe, são apenas 2 no total de 22 pastas. A falta de diversidade de gênero em posições de comando também é um tema central nas manifestações de hoje na França. O jornal Le Monde destaca a lenta feminização das Forças Armadas no país. A carreira foi aberta para as mulheres somente nos anos 1990 e hoje as francesas ocupam apenas 15,5% do efetivo total das tropas francesas, e a porcentagem de oficiais é ainda menor, apenas 7,8%. Aqui no Reino Unido, um grupo de artistas, entre elas as atrizes Emma Watson e Keira Knightley, ativistas e empresárias, divulga um manifesto pedindo mais proteção para as mulheres. O texto ressalta os riscos de represália, censura e violência que as mulheres enfrentam toda vez que tentam defender seus direitos ou se manifestar pedindo justiça, e dentro desse contexto o jornal londrino The Guardian chega a ressaltar também as execuções da ambientalista hondurenha Berta Cáceres e da vereadora brasileira Marielle Franco neste dia de mobilização no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tiago. Ulisses, aqui no Brasil as principais capitais terão protestos hoje, mas na América do Sul o país com mais protestos será a Argentina. As mulheres vão às ruas falar sobre feminismo, igualdade salarial e principalmente contra o governo Macri, professor Vitor. Né? Inclusive porque já está aproximando o processo eleitoral presidencial na Argentina. Mas é lembrar que toda a discussão do 8 de março, né, que tem essas questões bem destacadas aí pelo Ulisses, nasce de uma perspectiva à esquerda, né, da antiga social-democracia alemã, no início do século XX, da luta das mulheres trabalhadoras por direitos, né, e a repressão à organização das mulheres e tal. Então é uma comemoração que começa no campo da esquerda política e depois acaba se espraiando, né, e sendo uma comemoração em geral, que assemelha-se nesse sentido com o 1º de maio, que também é uma comemoração da luta operária, né, dos operários norte-americanos. Aquilo acabou se universalizando e virou depois até de regimes semifascistas adotando o 1º de maio, veja como é a vida, como o Dia Internacional do Trabalho. Mas faz parte das apropriações históricas e ideológicas, né? É verdade, professor, e aqui no Reino Unido se tornou até uma pauta da sociedade. Em vários países da Europa, sim, sobretudo a questão da diferença salarial. Desde 2017, portanto já no governo conservador, existe uma lei aqui no Reino Unido que obriga todas as empresas com mais de 250 funcionários a publicar as suas listas de pagamento, para que possa ser feita a comparação entre quanto homens e mulheres estão ganhando nas mesmas posições. Inclusive isso se tornou um grande escândalo na BBC, porque os principais salários são dominados pelos homens, então acabou se tornando também uma pauta de toda a sociedade, que ganhou grande repercussão aqui durante até o governo conservador.
Perfeito. E aqui no Brasil, toda a discussão dos laranjas tem a ver com as mulheres, né? Ou seja, elas são utilizadas para que políticos, homens corruptos e ladrões se apropriem do dinheiro público, do fundo eleitoral. E o Brasil se a gente comparar com o México, por exemplo, para ficar na América Latina, aqui é inacreditável. O pequeno número ínfimo de mulheres, né, participando da política, né, em cargos ministeriais, no Congresso. Realmente nós temos de mudar urgentemente a situação brasileira, que é muito grave. Ulisses, bom trabalho para você, bom fim de semana. Obrigado, Thiago. Um bom final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.